Parecia não haver limites para o nazismo, mas houve. Em 1945, as forças aliadas derrotaram o eixo formado por Japão, Itália e Alemanha. Hitler, a mulher e os assessores mais íntimos se mataram. E vários outros nazistas, como ratos abandonando um navio, fugiram da Alemanha. Josef Mengele acabou no Brasil, Adolf Eichmann na Argentina, Klaus Barbie na Bolívia. Esses são os mais conhecidos, mas vieram muitos outros se esconder. Essas pessoas, elas tinham que manter suas identidades preservadas ao máximo, porque se elas estão fugindo, elas têm que garantir esse anonimato. No Brasil, faria sentido que procurassem regiões de imigrantes alemães que tinham vindo para o sul do país no final do século XIX e começo do século XX, e que podem ter ajudado a esconder seus conterrâneos fugitivos, usando até túneis embaixo da terra. Como é uma geração que vem com um sentimento nacionalista, esse sentimento se exalta. E aí, independente de concordarem ou não concordarem com o nazismo, o que o nazismo representa nessa hora mesmo é um grande sentimento nacional. Para resgatar essa história, fomos até a gaúcha Ibirubá, 20 mil habitantes, 300 quilômetros a noroeste de Porto Alegre. No cemitério protestante, logo encontramos referências ao regime de Hitler. Coisas como essa sepultura aqui, em que a foto da pessoa mostra um uniforme da SS, a terrível milícia paramilitar de Hitler, responsável pelo extermínio de judeus. Quem contou pra gente dessa sepultura foi o Sr. Ingo. Aos 80 anos, filho de alemães, ele sabe tudo da cidade. Confirma que os cômodos subterrâneos existem. Isso era tradição do nosso colono alemão. De todos, cada um tinha o seu porão, onde guardava a banha para botar carne dentro, para conservar a carne, onde botava seus queijos para secar, pendurava as carnes de matar o porco. Ele ri da teoria de que esses porões teriam sido usados para esconder nazistas, mas garante que pelo menos um nazista passou pela cidade. Certamente ele ia para a Argentina, onde era a sede de todos esses nazistas que vieram depois da Segunda Guerra. Ele chegou aqui procurando um médico. Ele precisava de morfina. O nazista desconhecido teria apresentado um recorte de jornal, mostrando que era procurado. E ele conseguiu a morfina com o médico e depois ficou uma noite no hotel e daí foi embora. O Sr. Ingo revela mais um caso que tem a ver com o nazismo e com este túmulo, que é de um personagem central dessa história. É o médico brasileiro, filho de imigrantes alemães, Frederico Ernesto Braun. Ele saiu de Ibirubá, foi estudar medicina em Porto Alegre, depois se mudou para os Estados Unidos e acabou voltando para o Brasil de um jeito meio estranho. Ele estava sendo procurado pela polícia americana por causa de dólares que ele contrabandeou, né? Tirou de lá e trouxe para cá. É. O Sr. Ingo diz que ouviu esse relato da própria viúva do Dr. Braun. A história é que o Dr. Braun, nos Estados Unidos, teria conhecido nazistas que fugiram da Alemanha e que deram uma missão para ele realizar no Brasil. Só que ele não cumpriu essa missão e se meteu numa confusão tamanha a ponto de que talvez ele nem esteja aqui dentro dessa sepultura. Deram dinheiro para ele comprar terras e aí deu problema. Qual o problema? O problema é que ele botou as terras no nome dele. Os amigos nazistas prometeram matá-lo. Aí ele veio para cá e teve que simular a morte para não ser morto, né? Ao longo dos anos, a sepultura do Dr. Braun foi violada 2 vezes, o que torna muito difícil saber se ele esteve mesmo enterrado ali. Muitos dizem que viram ele em tal cidade lá por cima. Esta é a propriedade que foi do Dr. Braun e onde até hoje, nos fundos, moram parentes dele. O Clóvis, um jornalista local que investiga a história da cidade, acha que nessa casa, construída pelos pais do Dr. Braun, foram escavados os primeiros túneis dos alemães. É uma casa subterrânea com 4 ramais de túneis que ligam diferentes partes da cidade. Só que é um local de acesso muito restrito. Nós tentamos entrar, mas não fomos recebidos. Num outro bairro da cidade, o senhor José se recorda das escavações. Tinha bastante gente trabalhando.
Só eu trabalhei um pouco e parei. Daí ficou os outros trabalhando lá. O senhor achou estranho fazer um túnel? Sim, mas eu não sabia o que era aquilo. E a dona Iricema, que foi empregada doméstica na casa, se lembra de um cômodo proibido para os funcionários. Um dia parei lá na janela e olhei para dentro daquele quarto e tinha um tapete. E debaixo daquele tapete parecia um anel. Mas eu não me dei conta que isso podia ser um alçapão. Alçapão. Escutamos muito essa palavra. E fomos ao centro de Ibirubá para ver um. A gente vai conhecer agora um desses alçapões que ficou daquela época. Quem nos guia é o dono da lotérica que hoje funciona no imóvel. Então eu vou levantar o carpete aqui para mostrar aqui que aqui, ó. Então esse aqui é o corte que dizem que aqui tem a descida, né? Para os túneis. Pro túnel. Ouvimos dizer que a barbearia ao lado também tem passagens secretas. Depois de algumas horas negociando, a gente conseguiu uma autorização para entrar num imóvel vizinho ao da lotérica, que também tem um alçapão. Só que esse alçapão aqui dá para entrar. Vamos ver o que tem lá embaixo. O que a gente vê aqui embaixo lembra uma adega. Uma parede de tijolos. Tem umas prateleiras aqui. Vamos ver o que tem mais para lá, porque o túnel continua. Ó, aqui tem mais prateleiras. Esse cano, obviamente, foi colocado depois, deve passar água aqui, alguma coisa. Uma parede bem grossa, dá para ver ali por onde passa o cano. Essas prateleiras todas claramente não são usadas há um tempão. É curioso que a gente vindo aqui no cantinho, ó, tem essa saída, que é pro alçapão da lotérica, que é um imóvel vizinho. Na lotérica a gente viu o alçapão por cima. Aqui estamos vendo por baixo. Lá no fundão tem uma outra câmara, como essa aqui, um outro ambiente subterrâneo. A gente vai botar um celular aqui dentro para filmar e ver o que tem ali. É mais um cômodo, com papéis velhos espalhados. Se nazistas foram escondidos aqui é outra história, mas que tem uma rede de passagens subterrâneas conectadas de um imóvel para outro, isso tem, bem no centro da cidade. Por insistência do Clóvis, o jornalista obcecado pelos túneis, a prefeitura fez esta semana uma escavação oficial. E o bombeiro que entrou lá, por esse buraco que agora já foi fechado, encontrou o que mostram estas imagens exclusivas. Uma tubulação de concreto, sem uso, e que termina numa parede de tijolos. Ela é uma parede de um lado, uma parede de tijolos do outro, e daí ela tem um pedaço, uma parede ao redor de um tubo e segue a tubulação para lá. A prefeitura agora promete escavar também do outro lado da parede. E o prefeito diz que não sabe o que é essa tubulação, que parece de água e esgoto, mas nunca teve uso. Nos registros da prefeitura, essa tubulação não existe. Não foi nada oficial. A princípio, não existe por se tratar de algo antigo. Mas pesquisando na Biblioteca Municipal, a gente encontrou essa notícia de 1979, o que sugere que os tubos desta semana sejam esses que saíram no jornal e que não tenham nada a ver com os subterrâneos secretos dos alemães. Os críticos. Os mesmos subterrâneos que alguém não quer que o Clóvis investigue. Olha a carta que ele diz ter recebido. Não ultrapasse os limites, não se exponha, pois quando abrirem os túneis, muito será encontrado. Infelizmente, só tragédias, crimes e desgraças. Um ex-morador que foi da SS, um médico com amigos nazistas que pode ter forjado a própria morte, um nazista que passou por aqui, casas com compartimentos escondidos. Que outros segredos esconde a pequena Ibirubá?